Pergunta: como olhar para o futuro com confiança em Deus, sendo que o passado mostra que não somos tão bons para acreditar nesse futuro? Tu quer responder ou quer que eu responda? Toda tua. Vamos lá. Como diz. Agora que eu vou roubar tua frase. Como diz o Ronaldinho? Prefiro não responder. Prefiro não responder. Bom, a primeira coisa que eu aprendi, eu vivenciei isso, tá? Obviamente que quando a gente... Eu falo que o recomeço, ele é muito mais difícil que um começo. Porque o recomeço é um começo que não deu certo. A gente tem que rever o que aconteceu. Então a gente já tem dores, traumas, medos, frustrações. Então a gente já não se acha bom. E uma coisa que eu aprendi nesse meu recomeço, ou nos meus recomeços, foi que eu nunca vou ser bom o suficiente. A primeira coisa que ele tava falando assim, como eu vou acreditar no futuro se eu sei que eu não sou bom o suficiente? É um trauma. Ninguém é bom o suficiente pra nada. Uhum. Eu digo pra vocês que se não fosse a Deus na minha vida, a primeira coisa, porque quando eu não acreditei mais em mim, quando eu pensei e cogitei em cometer suicídio, eu sei que eu fui na frente do espelho e eu vi Deus falando comigo, cara, eu acredito ainda em você. A gente nunca vai ser bom o suficiente. E a gente tem que marcar o pastor Júnior vir aqui, porque eu tô falando bastante de pastor Júnior. Mas, Ele já me ajudou, tá? Em é? palavras, ele não me conhece, mas já me ajudou. E uma coisa que eu aprendi é que Deus só vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Porque a gente não é perfeito, a gente não é bom, a gente se esforça pra ser bom, mas tem coisas que eu não vou saber fazer. E Deus, ele entra exatamente na parte que você diz assim, ó, olha, eu sei que o meu futuro depende das minhas ações. Vamos colocar 50-50, 50% da minha responsabilidade de mudar minhas ações, de analisar o que deu errado, de analisar o que eu fiz de errado. Mas vai chegar no momento que eu sou limitado, que eu não posso construir mais algo com as minhas mãos. E aí Deus vem e faz. Pra quê? Pra mostrar que se não fosse ele na minha vida, eu não teria condição de ter tudo que eu tenho. Porque quando eu sou bom o suficiente pra marcar no peito e dizer, eu tenho isso aqui, porque eu sou bom, o meu coração já tá cheio de orgulho. O meu coração já tá dizendo, eu construí isso com minhas próprias mãos. E quando a gente fala, olha, eu fiz isso, eu me esforcei, mas eu tive ajuda do Cleito, eu tive ajuda do Rael, eu tive ajuda de Deus, dos meus pais, a gente reconhece que a gente sozinho não consegue fazer. Gratidão. Eu te falo que hoje eu tenho a Agência 311 e o Estúdio 311 porque eu tenho pessoas que compreenderam o meu propósito e estão junto nessa missão. Eu não sou bom. Eu não sou bom. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu preciso de pessoas. Eu preciso de Deus dizendo, vai que eu te abençoo, vai dar tudo certo. Faz tudo que você tiver que fazer. Né? Como a gente acabou de mostrar aqui, o testemunho que eu acabei de te dar aqui. Até a tua parte correr atrás, tu faz. Daqui pra frente é comigo. Então, pra você que mandou essa pergunta, fica tranquilo. O teu futuro depende de você, mas não exclusivamente de você. Você precisa se esforçar, você precisa reavaliar o que tu fez de errado, deixar algumas práticas, cortar algumas conexões, porque tem conexões que a gente tem que só nos puxam, só nos levam pra baixo, que a gente fala assim, uau, eu tô pensando em montar um podcast pra falar com um empreendedor. Mas por que tu vai fazer isso? Cara, você já tem um monte. Você vai ser só mais um. Quem você acha que é? Então, esse tipo de conexão corta. Sabe, tudo aquilo que quer te prender, você tem que literalmente cortar para que você possa avançar. Faça a tua parte, mas nunca se esqueça que você sozinho não consegue construir, você não vai chegar no teu objetivo. Você precisa de pessoas que te apoiem, que te deem instrução, que te mentoriem, sabe? Hoje eu te falo que eu tô colhendo alguns resultados que eu não colhia, porque eu tenho mentores na minha vida, em que sentam, me orientam e falam: olha, eu acho que você tá muito acelerado. Dá uma segurada. Porque algumas coisas levam tempo. Então não queira acelerar algum processo. Tu já comeu uma melancia que tu planta hoje e amanhã você tá comendo? Não, ela precisa crescer. Ela precisa madurar. Ela precisa ganhar sabor. Então, algumas coisas a gente tem que aprender com outras pessoas que já passaram por esse caminho e pode nos guiar. Então, fique tranquilo. O teu futuro, sim, depende de você, mas não exclusivamente de você. Você nunca será bom o suficiente para viver, e eu sei que você vai viver coisas grandes e maravilhosas, mas a primeira coisa que você tem que fazer é se perdoar. Sabe? Dizer, não, eu errei, eu falhei, eu vi que não tá dando certo, que o meu futuro foi comprometido, mas agora eu quero construir da forma correta. Construir com o meu alicerce na rocha. A gente falha todo dia, né? Todos os dias, meu Deus do céu. E como tu disse, encarar os erros como um acidente de percurso, mas como uma oportunidade de aprender. Eu falo do professor Gretz porque tive a oportunidade de estar muitas vezes com ele. E ele disse algo para mim que também mudou minha vida. Ele falou que existem 3 tipos de pessoas. Existe a pessoa burra, que não aprende nem com seus erros, que erra e continua errando. Existe a pessoa inteligente, que aprende com os seus erros. Poxa, eu errei, como tu falou, eu aprendi como não fazer.
né? Se a gente for pegar Thomas Edison, ele fala que ele tentou não sei quantas vezes fazer a lâmpada. E aí, toda vez que dava errado, dava errado, dava errado, todo mundo falou, não, desiste porque deu errado. Ele falou, não, eu aprendi o que não fazer. Então, eu já sei que isso aqui, se eu quero que dê certo, não tem que fazer. Então, o inteligente, ele aprende com seus próprios erros. Agora, existem as pessoas sábias, que elas aprendem com os erros dos outros. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, enfim, você não precisa passar por tudo que eu e o Cleito passamos para ter sucesso, para ter isso. Você pode pegar a minha história e as minhas dores, a história do Cleito e as dores dele, e de todos esses empreendedores que estão passando aqui, e encurtar o caminho. Exatamente, esse é o intuito do programa. A gente, até para deixar um recado para quem está em casa, o intuito do programa, ele nasceu exatamente isso. Para a gente falar de empreendedorismo, falar das linhas de engrenagem, falar de empreendedorismo no lar, de a gente falar das dificuldades que a gente passou e vem passando todos os dias, e como o Marlon falou, encurtar isso. E lá no dia 19 de outubro, eu vou dar a minha primeira palestra, As Engrenagens do Empreendedorismo. Então você que está pensando em empreender e quer largar a CLT, vamos se conectar.